Bom, gente, então nós conhecemos as nossas fontes, nós conhecemos o nosso Estado laico, e agora eu quero falar com vocês sobre a liberdade religiosa, afinal de contas, tá? O que eu vou falar de liberdade religiosa está nesse livro aqui, que até foi o livro que menos saiu ali, e eu vou dizer para vocês, esse é o melhor livro que tem ali, verdade. Tá? Esse é o melhor livro de todos os livros que eu escrevi. Tá? Esse livro é uma das poucas teorias sobre liberdade religiosa que existem no Brasil. Foi publicado por uma das maiores editoras jurídicas do mundo, que é a Almedina, para a honra e glória do Senhor. Almedina, da Universidade de Coimbra. Tá? Então, essa obra aqui tem 300 páginas sobre os fundamentos teóricos para a proteção e o exercício da crença. Então, essa obra, eu não tenho dúvida de dizer que ela é a minha, digamos assim, que é a obra que Deus me concedeu a graça de escrever. Tá? A obra que nós levamos mais tempo para escrever é essa obra que muitos de vocês têm, que é o Direito Religioso, que já está na 4ª edição, né? Que é aquela obra lá de 600 páginas, nós levamos 10 anos para escrever aquela obra. Né? Mas essa obra aqui já é fruto de um amadurecimento meu de 20 anos atuando na área. Ela foi lançada agora, em novembro desse ano. Ela tem a apresentação do desembargador William Douglas, prefácio do professor Ives Gandra Martins e pós-fácio do professor Jonatas Machado, que é o diretor da Faculdade de Direito de Coimbra e o maior nome de liberdade religiosa hoje no mundo. Tá? Então, quem puder adquire lá, também está ajudando o nosso ministério. E a nossa palestra de hoje vai ser fundamentada nessa obra aqui. Tá? Então, eu gostaria de começar com vocês falando sobre algo que não é tão... não é muito falado, e muitas vezes a gente esquece, né? Que é o âmbito de proteção da liberdade religiosa. O que este direito humano, o que esse direito humano fundamental chamado liberdade religiosa protege? É a religião. É o exercício da religião. Tá? Mas, afinal de contas, então, o que é religião? Essa pergunta é necessária para que nós possamos entender qual é a proteção que a religião reclama. Logo, o que é religião? Nós poderíamos entrar aqui e tentar resolver esse questionamento a partir da filosofia, a partir da teologia, a partir da antropologia ou da sociologia. Não é a minha intenção. A minha intenção é responder esta pergunta a partir do direito. Por isso que eu uso, inclusive, o termo religião, que é o termo mais abrangente possível. Então, para o direito, o que é religião? Para o direito, existem algumas tentativas de respostas para o que é religião. E são essas as tentativas: o conceito substancial objetivo, o conceito funcional subjetivo e o conceito tipológico. Eu não vou entrar em todos os conceitos, porque nós não temos tempo, e quem quiser se aprofundar, nesta obra aqui, a gente trata sobre isso. E naquela obra sobre a ONU, que não tem mais, quem comprou, eu também falo um pouquinho sobre aquela obra da ONU, mas é um ensaio na obra da ONU. Nesta obra aqui é profundo. Essa obra aqui, gente, é profunda, tá? É vertical. Então, o que é religião para o direito? Eu quero passar um conceito e rapidamente um outro.
o conceito mais usado tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil. É o conceito substancial objetivo. Para o conceito substancial objetivo, religião é a presença de 3 elementos. E vocês vão perceber como isso é importante, gente, que eu estou falando para vocês agora. É importante para que você possa pregar o evangelho. Você vai entender. Então, volta aqui. É a presença de 3 elementos. O primeiro é o elemento da divindade. Ou seja, um grupo de pessoas, para reclamar a proteção da liberdade religiosa, é necessário que tenha a presença da divindade. De um Deus, de vários deuses, mas tem que ter esse elemento espiritual pelo qual aquelas pessoas se relacionam. No cristianismo, é Deus revelado em 3 pessoas, quais sejam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O segundo elemento é a moralidade. Não existe religião sem o elemento da moralidade. O que é moralidade aqui? Moralidade são os valores morais. São os valores morais e éticos que toda religião possui. Se não existe um conjunto de dogmas, um conjunto de regras morais, de valores, de regras que dizem o que é certo e o que é errado, não é religião. Então é necessário que tenha esse conjunto de dogmas que pode ser escrito, pode ser oral. Geralmente é escrito e é vertido em um livro sagrado. No cristianismo, a Bíblia. No islamismo, o Alcorão. Para os mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é a Bíblia, é a doutrina dos convênios, o livro dos mormons e pérolas de grande valor. E por aí vai. Eu poderia começar a falar de várias religiões e todas elas têm seus textos sagrados ou sua tradição oral sagrada. É o segundo elemento. E o terceiro elemento é o culto. Não existe religião sem culto. E o culto aqui guarda relação com adoração, com submissão a quem? A divindade. E como essa submissão se dá? A partir dos valores morais. Então o culto pode ser coletivo ou pode ser individual. Os muçulmanos cultuam 5 vezes por dia, em horários específicos, virados para Meca. É um culto que acontece 5 vezes ao dia. Os cristãos geralmente cultuam nas igrejas, nos templos, no domingo, em alguns dias da semana. Os católicos chamam o culto de missa. Então o culto é aquele momento ápice, aquele momento solene, aquele momento máximo, onde a pessoa religiosa, onde o fiel se rende à divindade. Se rende a Deus. E como ele faz para se render a Deus, pastor Rodolfo Cabreira? Ele precisa ler a Bíblia. Ele precisa conhecer a Bíblia. Ele precisa que pastores como o pastor Rodolfo ensinem a Bíblia para ele. Ensine o quê? Os valores morais que orientam o seu culto. Então vejam. Existe esse triângulo aqui, perfeito, no sentido de que, num lado está a divindade, o fiel se relaciona com a divindade, esse relacionamento transborda em um culto, e tanto a forma pelo qual ele se relaciona com a divindade,
como a forma pelo qual ele cultua a divindade se dá a partir da moralidade. Então a moralidade é central. Sem moralidade, nós não sabemos como nós nos relacionamos, como nós vamos nos relacionar com Deus, e nós não sabemos como nós cultuamos a Deus. Pega a Bíblia e toca fora. Vamos queimar todas as Bíblias, não existem mais Bíblias. Como nós saberemos como eu me relaciono com Deus e como eu cultuo a Deus? Os hebreus, antes da Bíblia ser escrita, faziam isso a partir da tradição oral, repetindo de pai para filho. E aí nós temos as escolas, a escola Eloíta e várias escolas hebraicas daquela época, que começaram a verter isso em um texto, e aí nasce o Pentateuco. Tá? Verter o que no texto? A tradição oral, né? Qual tradição oral? Aquela que era passada de pai para filho. Tá? Então, deixamos de ter uma tradição oral para termos uma tradição escrita, como a maioria das religiões hoje possuem. Então, essa aqui essa é a base de tudo. É essa dinâmica que a liberdade religiosa protege. Bom, muito bem. Então, vamos entrar agora na própria liberdade religiosa. Porque eu não estou falando de liberdade religiosa, eu estou falando do que é religião. Nos Estados Unidos, existiu uma necessidade da Suprema Corte norte-americana, que tem vários julgados nesse sentido aqui, tá? Na década de 70 do século passado, eles tentaram ser mais inclusivos. E eles disseram o seguinte: olha, procurar esses 3 elementos de forma bem objetiva, ou seja, sem muito, tem que ser assim o culto, não. Culto é um ato de adoração, não importa como é que ele é feito. Então, sem muitas investigações, né, eles pensaram, mas mesmo assim pode ser que alguma religião nova não tenha culto. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo conceito que é o funcional subjetivo. Ou seja, a religião nada mais é do que aquilo que as pessoas dizem. Então, se a gente perguntar para o grupo de pessoas, vocês são religiosos? E elas disserem, sim, nós somos. Então, são religiosos, acabou. Esse foi um conceito que nasceu na Suprema Corte na década de 70 do século passado, e ela gerou um problema. Qual foi o problema? Num município, Hampshire, agora não me lembro certinho o nome, mas num município do estado de Nova York, tá? Foi criada uma igreja, e o nome dessa igreja, que existe até hoje, chama-se Universal Life. Hoje tem um site dela, pode entrar no Google lá, Universal Life. E aí, eles disseram o seguinte, olha, você manda na época, tá? Hoje é mais fácil, se você quer, olha, eu estou dando uma dica para vocês, sensacional agora, presta atenção. Se você quer ter um PhD, um doutorado em divindade, você mandava $10 pelo correio para essa igreja, e ela devolvia com diploma em doutor em divindade. Pensou já, pastor? Então o pastor disse que vai fazer, né, pastor? O pastor vai entrar no site depois, vai mandar lá. Hoje eu acho que são $50, pastor. Não, estou brincando, o pastor não vai fazer isso. Mas você quer ter por que já tem? Você quer ter um diploma de doutor em divindade? Você entra lá, hoje funciona, entra lá no site Universal Life, faz um Pix, eu acho que é de $50, e eles vão mandar para você um diploma bem bonito, doutor em divindade. Bom, na década de 70, todos, aqui já vão fazer, já estou até combinando, os 3 aqui, já vão fazer. Eles fizeram o seguinte, a população de uma cidade de Nova York, na sua quase totalidade, requereu esse diploma e, a partir disso, pediram imunidade tributária. E sabe o que aconteceu? A cidade quebrou. Por quê?
Para você ter o doutor em divindade na Universal Life, você não precisa declarar absolutamente nada. Porque o lema dessa igreja é: seja você mesmo. Este é o grande dogma dessa igreja. Seja você mesmo. Então, todo mundo, vou conseguir imunidade tributária. Ó, o outro lá já ficou ligado. Ó. Né? Vou conseguir imunidade tributária. O que fez? Entrou. Esse caso foi parar na Suprema Corte. O município, gente, quase quebrou. E a Suprema Corte teve que rever o seu posicionamento e o ser humano, ele é complicado, né? Então, a gente vai ter que rever o posicionamento e a Suprema Corte voltou para este posicionamento aqui. Porque, nesse caso, essa igreja não é uma religião, porque ela não tem valores morais, ela não tem culto, ela não tem nada disso aqui. Entenderam? Bom, vamos lá para a teorética da liberdade religiosa. Não sei se esse negócio funcionar. Opa, foi. Vai de novo. Tá. Bom, gente, antes de entrar na liberdade religiosa, eu preciso falar para vocês, e isso aqui, eu sou um dos únicos brasileiros que fala isso, tá? Na Europa isso é muito falado. A liberdade religiosa é um direito fundamental. E a liberdade de crença é outro direito fundamental. E vocês vão entender por que isso é importante também. Nós temos 2 direitos fundamentais que protegem a gente. Um é a liberdade de crença. Essa liberdade de crença se desdobra em diversos direitos. A partir da liberdade de crença, dessa garantia fundamental, nós temos vários e vários direitos. Essa liberdade de crença, assim como a liberdade de pensamento que está ali, são direitos de foro interno. Ou seja, são direitos nossos, direitos privados. Você já ouviu aquela conversa que religião não se discute? Já? Que isso é um problema de cada um, a religião é privada? Então, no âmbito da crença, isso é verdade. Então, o direito fundamental à crença é isso. É o que você engendra dentro do teu ser, do teu coração, da tua mente, da tua alma. Então, são as tuas convicções pessoais. A liberdade de pensamento protege as convicções ideológicas. A liberdade de crenças, convicções religiosas. Essas convicções religiosas são tuas. E ninguém pode avançar o sinal de dizer como você, ou melhor, não é como você tem, é dizer o seguinte: você não pode ser assim. Se você acreditar dessa forma, eu vou te expulsar do meu convívio. Se você acreditar nessa forma, você não tem direitos, você é menos ser humano. Entendeu? Isso a Constituição diz que esse direito é um direito inviolável. Evidentemente que se a tua crença não se adequa à igreja X, aí a igreja X tem todo o direito, como eu disse antes, de te excluir. Isso é outra coisa. Mas a igreja, por exemplo, batista, não pode me obrigar a pensar de uma forma, e se eu insistir de pensar de uma forma, o máximo que a igreja batista pode me fazer é dizer o seguinte: vou te excluir do hall de membros. Não pode passar disso. Este direito é um direito absoluto. E aí, tem pessoas que dizem, juristas que dizem, não sei se tem algum jurista aqui, além do Dr. Joás, mas juristas que dizem que não existe direito absoluto. Bobagem. Existe direito absoluto, sim. E um direito absoluto é a liberdade de crença. Assim como a liberdade de pensamento, assim como a liberdade de consciência. O Estado, nem ninguém pode dizer como eu penso e como eu creio. Ninguém.
Então é um direito absoluto. Ninguém pode mudar as minhas crenças e a minha consciência. Ninguém. Então este é um direito absoluto. No direito, nós chamamos, a liberdade de crença, de belief. Em inglês, acreditar, crer. E esse belief, que é o interno, que é o privado, que é o meu, a minha crença, ela me dá 4 direitos. O direito de ter a crença que eu quiser. A partir da minha maioridade, posso ter a crença diferente dos meus pais. Ou seja, é a crença que eu quiser. Eu posso não ter crença nenhuma e crer que nada existe além da matéria, como os adeptos de Karl Marx, ou seja, aquelas pessoas que acreditam no socialismo. O socialismo é uma ideologia totalmente materialista, que acredita que não existe nada além da matéria. Então é o direito de não ter. O socialista, ele não tem uma crença, e se ele é socialista e tem, ele está perdido na jogada, coitado. Então, essa é a ideia socialista e também ateísta, não ter uma crença. Nós temos o direito de manter a crença, ou seja, por mais que pessoas insistam para eu mudar de religião, eu tenho o direito de continuar na religião que eu estou. Por mais que o meu sócio, Jean, que não está aqui, mas tente me convencer a virar luterano, eu digo, cara, se é para me desviar, aí eu vou virar católico, não luterano. Então eu mantenho a minha crença. E eu tenho o direito de mudar de crença. Eu tenho o direito de mudar. Por mais que o pastor me olhe feio, me olhe atravessado. Mas eu tenho esse direito. Então esses direitos são internos e ninguém pode interferir neles. Interferências são violações naquilo que não pode ser violado, que é a minha consciência, que é a minha convicção religiosa. Então, esse é um direito fundamental, tá? E nós temos um outro direito fundamental, que é a liberdade religiosa, que é o que todo mundo já ouviu falar. A liberdade religiosa nós chamamos de action, porque a liberdade religiosa é o exercício do meu foro interno. Então eu creio, e a partir do que eu creio, eu quero viver isso. E quando eu quero viver isso, eu exerço na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, aonde eu estou. E esse exercício é protegido por outro direito fundamental, denominado de liberdade religiosa. É outro direito fundamental. É o direito que protege o exercício. E este direito fundamental não é absoluto. Porque nenhum direito fundamental que guarda relação com exercício de direitos é absoluto. Aqui nós estamos, essa tela aqui é o núcleo, né? O núcleo da liberdade religiosa é a convicção religiosa, né? Então a convicção religiosa é o mais importante que a liberdade de crença abraça. Ela abraça a convicção religiosa, ela protege, ela faz como uma galinha que tem pintinhos e coloca os pintinhos embaixo das suas asas. O que a galinha chamada liberdade de crença protege? Não são os pintinhos, é a convicção religiosa da pessoa.
E a liberdade religiosa, como eu já disse, é o efeito, o resultado da liberdade de crença. E quais são os direitos? Eu disse que da liberdade de crença é ter, não ter, manter, mudar. E quais são os direitos, quais são os pintinhos que a liberdade, que a galinha chamada liberdade religiosa protege? São esses aqui. A manifestação da fé, ou a sua defesa, também conhecida como apologética, a busca de outros fiéis, também conhecido como proselitismo, o ensino da crença e dos dogmas, a assistência aos segregados. O que é assistência aos segregados? A liberdade religiosa, a fé é tão importante que o Estado reconhece isso, e mesmo aquele sem vergonha que violou as normas do Estado de viver em comunidade, cometeu crimes, e por isso foi condenado e está preso, mesmo, sabe, muitas vezes sendo um bandido, às vezes não, deu um deslize, às vezes é um bandido contumaz, mesmo ele preso, ele tem o direito humano a ter o acesso à religião. Esse acesso se dá de acordo com a tradição religiosa que ele escolheu. Então, se ele é crente, ele tem direito a um pastor visitá-lo. Ele tem direito a participar de um culto, desde que observadas as condições de segurança do presídio, da penitenciária. Ele tem direito à poimênica, ou seja, ao se aconselhar com um líder religioso. É um direito constitucional, que ele não perde, ele perde a liberdade, ele perde o direito de ir e vir, ele perde a liberdade econômica, ele perde a liberdade de profissão, ele perde a liberdade de opinião, ele perde a liberdade acadêmica, ele perde várias liberdades, mas a religiosa não. Porque a religiosa está ligada à liberdade de crença, que é absoluta. E também o cidadão que está doente, que está segregado por uma doença, ele tem direito ao acesso de um ministro de confissão religiosa a qualquer hora. O hospital não pode negar o acesso, a não ser que a pessoa esteja numa UTI, esteja fazendo uma cirurgia, não quer o pastor também, estão abrindo o cara e o pastor, não, eu vou lá orar por ele, não, mas tem que estar com o peito aberto. Não, né? Bom senso. Mas agora, tirando situações assim, o pastor não tem horário de visita para pastor. Vocês estão entendendo? Não tem horário de visita. Se o diretor do hospital está negando, polícia nele. Quer uma dica que nunca falha? Compre uma gola clerical de padre e vá para o hospital. Está resolvido. É sério. É sério. Compre uma gola clerical. Não vai cair o teu pescoço. Mas se não quiserem, depois eu dou meu telefone e vocês podem me contratar como advogado, vai sair mais caro que a gola clerical. Tá bom? Outro direito, do culto individual ou coletivo, privado ou público, institucionalmente ou não. E por fim, de se organizar enquanto instituição. E aqui nós temos as dimensões da liberdade religiosa e da liberdade de crença. Toda liberdade, ela tem duas dimensões, a negativa, que é a não interferência, assim como o Estado laico. Então, a liberdade significa, eu não quero que você se meta na minha vida, por isso eu sou livre. Não se meta. Não interfira. Esta é uma dimensão da liberdade religiosa. Gente, eu não estou aqui, entenda, aqui não guarda relação com o processo de doutrina e de disciplina da tua igreja.
No momento que você entra, assina um pacto de membresia e se torna membro, você está debaixo das regras daquela igreja. E se aquela igreja diz que você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa. E se você não faz tal coisa, você é disciplinado, de acordo com as regras daquela igreja. E se você não aceita, você leva um kick-ass, de acordo com as regras daquela igreja. Qual é o nome disso? Liberdade, que eu falei antes, institucional. A liberdade da organização religiosa também é um direito. Então, se você não está satisfeito com a igreja que você está, ou se você, enquanto pastor, tem alguém que não está satisfeito, simplesmente disciplina a pessoa, conforme está no estatuto, não inventa coisa. Não deu certo? Exclui, conforme está no estatuto. Se essa pessoa entrar na justiça contra a igreja, vai perder. A não ser que você deu uma de João sem braço e fez as coisas da tua cabeça. Não pode fazer da tua cabeça. Tem que fazer conforme está no estatuto. Então, quando eu falo em liberdade aqui de não interferência, não é o âmbito interno, interna corporis da igreja, tá? É você fora da igreja. Dentro da igreja é a ordem espiritual, é o poder religioso. Quem dá as regras é o poder religioso. Então, eu estou falando fora da igreja. Fora da igreja, ninguém pode interferir no que você acredita. E dentro da igreja também, só que dentro da igreja, o que vai acontecer? Se você discorda, você vai acabar saindo da igreja. Ou sendo expulso, ou saindo de forma voluntária. Tá? Eu já aconteceu o caso de pastor muito querido, que se tornou calvinista, estava numa igreja pentecostal, e aí começou, daqui a pouco chegou o pastor e disse, olha, eu vou te desligar da igreja, porque nós somos pentecostais, e nós somos arminianos, e nós não somos calvinistas, então você vai ser desligado do quadro de pastores da nossa denominação. E o pastor me perguntou, e agora? E agora eu digo, ou você te torna arminiano, pentecostal, do RTT, ou você pega as tuas coisinhas e vai embora. Ele pegou as coisinhas dele e foi embora. Porque o pastor também não podia transformar ele num pentecostal. Isso não existe, gente. Ou a pessoa é, ou a pessoa não é. Você pode ensinar ela a ser, mas se ela não quiser ser, ela não vai ser. Entendeu? Então, ponto de vista do direito aqui. E a positiva é essas liberdades, elas criam, o Estado precisa criar condições para que as liberdades sejam exercidas. Tá? Aqui eu poderia falar muito mais, mas não tenho tempo, e eu acho que não é produtivo para vocês. O que é produtivo é isso aqui. Como eu disse que a liberdade de crença tem núcleo, e esse núcleo é a convicção pessoal, a liberdade religiosa também tem um núcleo. E esse núcleo é tripartite, assim como a trindade. Ensino, proselitismo e culto. A liberdade religiosa, ela protege todos aqueles direitos que eu falei para vocês, que está aqui antes. Opa, agora tem que ver se eu sei voltar. Esses aqui, todos esses direitos, tá? Mas o essencial, o nuclear, o mais importante são esses três. Vamos? Não. Aqui. Ensino, proselitismo e culto. Eu vou explicar. Não existe relação com Deus e não existe culto se não tiver ensino. Sabe por quê? Porque se não tiver ensino, você não sabe como cultuar a Deus e você não sabe como se relacionar com Deus. É simples assim. Quando uma pessoa é nova convertida, como é que ela aprende? Ela aprende na igreja e vendo os outros fazerem. E o pastor pregando, o pastor ensinando.
No momento que você tira a possibilidade de ensino, em poucas décadas a igreja morreu. Aquela denominação deixa de existir. Outra, por isso que o direito protege com mais vigor o ensino. Nós estamos no seminário. E para a liberdade religiosa, é mais importante, diretor Joás, proteger o seminário do que proteger a visita aos presos, sabia? Porque a visita aos presos é um direito fundamental, mas não é essencial para a organização religiosa. A visita aos presos vai ser essencial para quem? Para o cara que está preso, porque daí é crença. Mas para o pastor que está indo lá ou para a igreja não é essencial. É importante, mas não é essencial como é o ensino. Se nós acabarmos hoje com as visitas aos presídios, a igreja vai continuar existindo? Vai. Quem vai sofrer vai ser a pessoa humana que está lá presa. O Estado não pode deixar isso acontecer. Mas agora, a religião, o cristianismo, a igreja batista conservadora não vai deixar de existir por isso. Mas se acabar o ensino totalmente, que há 10 anos, nem isso não vai manter a igreja. Outra importante, essencial, o proselitismo, que estão tentando a todo pano excluir, violar. O proselitismo, gente, é essencial. O proselitismo, eu digo que é o oxigênio da crença. Se eu não puder buscar fiéis para minha crença, ela também vai deixar de existir, porque vai ter só um crescimento vegetativo de pai para filho, vai chegar um momento que meus netos não vão querer mais a minha crença, daqui a pouco também acabou. E este é um grande problema das igrejas históricas, especialmente a igreja luterana, a IELB. Porque, isso eu digo, né? Porque não foca tanto assim no proselitismo. A igreja anglicana também tem um problema de não ter crescimento, porque não tem um proselitismo ativo. Então, o proselitismo é essencial. E o direito precisa proteger aquilo que é essencial para a crença. No caso, o proselitismo. E por fim, o culto. Porque o culto é o ápice de tudo. O culto é o momento mais especial de qualquer religião. Logo, ele é essencial. E esses 3 direitos são aqueles que, em situações extremas, que eu vou passar para vocês amanhã, em situações extremas até pode ser restringido, mas o mínimo possível. Porque restringir um núcleo de um direito fundamental é extinguir o direito fundamental. Por isso que quando na pandemia fecharam os cultos, eu fui uma voz muito contundente contra. O culto é essencial. O culto não pode ser fechado, a não ser pela própria igreja. Se a própria igreja entender que vai fechar a igreja, daí o problema é da igreja. Agora, o Estado de maneira nenhuma poderia fechar os cultos, porque ele é essencial. Ah, mas a pandemia. Ah, mas o Covid. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Agora eu estou dando os conceitos básicos para vocês entenderem. E aqui um pouquinho da dignidade da pessoa humana, que é o objetivo buscado por essas liberdades, tanto a de crença como a religiosa. Eu já falei sobre isso bastante, né? A importância da religião, a liberdade de crença e religiosa como as primeiras das liberdades, o elemento essencial da identidade do ser humano, né? A religiosidade ela é intrínseca à condição humana, a proteção do exercício. O que adianta eu ser crente e não poder exercer a minha crença? Não me adianta nada, ser crente é agente secreto. Eu tive em 2019, representando o Brasil num evento, um dos maiores eventos de liberdade religiosa do mundo, que é em
Utah, Salt Lake City, que é um evento organizado pelos Mormons. E os Mormons sofreram muita perseguição religiosa, então eles criam já há muitos anos esse evento, e eles convidam pessoas de todas as religiões, de todo mundo, para ir lá. E cada país, geralmente, vão 3 ou 4 pessoas, um representante do executivo, um representante do judiciário e um representante da sociedade civil. Na época, foi o presidente do Superior Tribunal de Justiça, foi a convidada a ministra Damares Alves, e aí não tinha ninguém, eu estava passando na rua bem na hora, aquele magrão narigudo ali, pega ele e vai também. Aí me escolheram. Né? Foi só isso. Assim, tipo, tem só aquele ali, vai aquele ali mesmo. Aí eu fui. E aí, gente, eu cheguei lá, e eu ia palestrar, e antes da minha palestra, eu estava palestrando uma espécie de ministro da Supremo Tribunal Federal do Afeganistão. Não, foi do Paquistão. Eu sempre confundo, do Paquistão. O cara, então, era o Alexandre de Moraes do Paquistão. Ou poderia ser o Edson Fachin do Paquistão, não importa. Ele era um dos ministros do Paquistão, ele estava lá palestrando. E ele estava falando, assim, bastante sobre liberdade religiosa. E até onde eu sei, no Paquistão, não é como o Afeganistão está ali sempre rivalizando com a Coreia do Norte, qual é pior, mas o Paquistão está sempre entre 6º, 7º, 8º. Não tem liberdade religiosa. O cara terminou de falar, pergunta, eu levantei a mão. Aí eu pensei, bom, o meu árabe não está em dia, né? Então, de repente, o árabe está ruim, e eu, na tradução no inglês, eu entendi mal, então eu vou perguntar, porque eu devo ter entendido mal. Aí eu meti o inglês lá, estilo Joel Santana, meti, e ele me respondeu, e aí na resposta eu dei razão para ele. Porque quando traduziam para mim, estava traduzindo religious freedom. Religious freedom, religious freedom, religious freedom. Religious freedom é a liberdade religiosa em inglês. Que é isso aqui que eu acabei de falar para vocês, que é exercício. E tirando o Brasil, essa divisão que eu estou falando para vocês aqui é muito comum, tá? Isso aqui não é coisa da minha cabeça, eu gostaria que fosse, né? Mas não é. Então, na Europa, nos Estados Unidos, é muito comum essa divisão. Liberdade de crença é um direito fundamental, liberdade religiosa é outra. Aqui no Brasil, não. É uma confusão que eu vou explicar amanhã para vocês o porquê até. Mas, aí, quando o cara explicou, ele não estava falando de religious freedom. Ele estava falando de liberty of belief. Ou seja, liberdade de crença. E aí é verdade, no Paquistão tem liberdade de crença. Tu pode ser crente no Paquistão. Tu não pode exercer a crença. É verdade? Eu peguei a Constituição do Paquistão. E está lá. Tem liberdade de crença. Agora, você distribui panfleto na rua? Não. Você fazer um culto é muito... No Paquistão pode ter igreja, mas é muito vigiado. É muito complicado. Entenderam? Então, a liberdade religiosa no Paquistão não tem, mas liberdade de crença sim. Entenderam a diferença na prática? Como existe uma diferença aqui. Tá? Vamos continuar? Então, nós temos uma unidade essencial quando nós temos essas duas liberdades. A liberdade de crença, que tem lá no Paquistão, mas a garantia de eu poder exercer a minha convicção religiosa por meio do action, por meio da liberdade religiosa. Quando eu tenho liberdade de crença e liberdade religiosa, eu tenho uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais democrática. Porque essas duas liberdades, elas permitem uma pluralidade de pensamentos na esfera pública, na sociedade. Ela permite debate, ela permite discussão. A liberdade religiosa permite que eu discorde de você. E você discorda de mim. E quando nós discordamos, nós crescemos enquanto pessoas. Quando eu tenho um monismo religioso, que só eu estou certo, não se cresce.
John Stuart Mill, no livro Sobre Liberdade, dizia que se 1000 pessoas tiverem a mesma opinião e aparecer uma com opinião diferente, graças a Deus. Porque essa uma vai fazer essas 1000 pessoas terem mais motivos para entenderem que estão certas, ou talvez que todas estão erradas. Liberdade de crença, liberdade religiosa promove isso. E foi isso que, de certa forma, nós estávamos conversando ontem ali. Vamos ver se a gente conversa hoje de novo, mas isso é só para os confirmados. Então, é só o pessoal que comprou o livro. Né? Quem não comprou, não tem a conversa no canto ali depois que a gente bate um papo. Né? Gente, veja isso, que interessante. Não adianta. Se nós não tivermos liberdade, nós não temos uma sociedade que cresça, uma sociedade que busque o bem comum, uma sociedade que tenha pessoas imbuídas e ser pessoas melhores. E são essas liberdades as catalisadoras disso, junto com outras, claro, mas essas são catalisadoras. Por quê? Porque uma das coisas mais importantes para o ser humano, que é crente, que é religioso, é a sua fé. As maiores guerras da história foram por causa da fé. Então eu vou dizer isso para vocês, adiantando a aula de amanhã. Quando você vai discutir com uma pessoa que tem uma religião muito diferente da nossa, vamos usar aqui um exemplo, terreiro de Umbanda, religião afro. Faça um exercício de alteridade. O que é isso? Se coloque no lugar da pessoa. Para essa pessoa, aquela religião dela é tão importante quanto Jesus é para ti. Você queria que alguém chegasse para ti e te esculhambasse Jesus? Seja sincero. Às vezes você faz isso com uma pessoa que pratica a religião da Umbanda. Eu não estou dizendo com isso que você não tem que ir lá e dizer para ela, meu querido, se você continuar praticando essa religião, você vai para o inferno. Você pode dizer isso. Sem esculhambar ela. Esse é o nosso desafio. Não esculhambar os outros. Porque para os outros, a religião delas é tão importante quanto Cristo e o Espírito Santo é para mim. Dentro do nosso arraial, não esculhambe um calvinista. Porque você não quer ver a tua fé pentecostal ser esculhambada por ele. Então, esse é o desafio para que nós possamos manter esse estado de coisas. Que nós estamos vivendo no Brasil, mas quase perdendo. Muito por culpa nossa. Mas na Constituição, nós temos todos esses direitos garantidos, preservados. Agora eu vou convidar vocês, eu já estou terminando, para entrar na toca do coelho e virmos para o País das Maravilhas. Então, no País das Maravilhas, tá? Nós temos um botão que não funciona, agora funcionou. Nós temos aquele preâmbulo constitucional que eu já mostrei para vocês. Eu não vou falar sobre isso aqui, que não tem tempo. Nós temos este artigo que é sensacional. É inviolável, inviolável é absoluto. Não pode ser violado, não pode ser restringido, não pode ser limitado, não pode nada. A liberdade... Opa! Ô, galo, calma aí. A liberdade de consciência e de crença. Olha como o Constituinte foi feliz. Inviolável a liberdade de consciência e de crença. Acabou aqui. Essas são invioláveis. Daqui em diante, já foi usado outro verbo. Assegurar. O livre exercício dos cultos. Então, exercício, action, exercício. Este não é inviolável. Você não pode fazer o que você quiser. Este é assegurado. Garantida na forma da lei, a lei tem que garantir a proteção aos locais de culto e sua liturgia. A lei, se existe uma lei, se o município fazer uma lei, se o prefeito fazer uma lei, se o governador fazer uma lei, essa lei tem que ser para garantir o culto.
não o contrário. Ele não pode fazer uma lei dizendo, o culto, a igreja vai abrir às 9 da noite e fechar às 10, como fizeram na pandemia. Não. Proteger. Então aqui nós temos a liberdade de crença, a liberdade de culto, a liberdade confessional, né? Confessional, locais de cultos, liturgias. Assistência religiosa, de novo, é assegurado. A prestação da assistência religiosa é um exercício que a igreja exerce, que o pastor exerce, que o baborixá exerce, que o rabino exerce, que o ancião exerce, que não sei quem exerce. Então é assegurado. Inciso 8º, ninguém. E aqui já tem a ver com a crença. Então já olha como existe um absoluto aqui. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Então aqui o exemplo bem claro é do sabatista, dos adventistas, tá? Que, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu no IBDR, o cara era cadete do bombeiro no Rio Grande do Norte, sábado ele tinha que fazer o curso, correr, subir em árvore, sei lá o que mais, e ele disse estava estudando para ser bombeiro, né? Tinha passado, ia se tornar bombeiro, e o comandante disse para ele, não, sábado tu vai fazer isso. Ele disse, não, eu sou sabatista, sábado eu não posso trabalhar. Sábado eu só posso estudar a Bíblia, ou adorar, ou descansar. O comandante disse, não, tu vai fazer o que eu estou mandando. E ele então invocou o inciso 8º da Constituição. E o comandante disse, não, mas essa obrigação é para todos os cadetes, não é só para ti. Aí ele disse, beleza, se é para todos, eu aceito a prestação alternativa. Eu fico aquartelado no sábado inteiro, eu fico preso no sábado inteiro, me bota na cadeia, eu fico lá dentro. Mas eu não posso fazer o exercício. O comandante disse que não, queria fazer o exercício, foi necessário entrar na justiça e o Estado do Rio Grande do Norte perdeu. Não tem. Se viola a minha consciência enquanto pessoa, assim como Lutero, quando Carlos V disse para ele, renega, e Lutero disse não. Trabalha no sábado, e eu digo não. Eu não vou trabalhar no sábado. Aqui é o que a gente já viu da laicidade colaborativa, o artigo 19, né? Vamos mais rápido aqui. Aqui é o do serviço militar, que nós já vimos também. Imunidade tributária, é importante falarmos rapidamente, tá? A imunidade tributária é a coroação da separação igreja e Estado, porque com a imunidade tributária é o seguinte, gente, tributos têm diversas espécies de impostos. Tributo tem diversas espécies. Existe o tributo na forma de imposto. Existe o tributo na forma de taxa. Existe o tributo na forma de contribuição. Existe o tributo na forma de empréstimo. Então, vou dar exemplos. IPVA é um imposto. Taxa de iluminação pública é um tributo, mas é uma taxa. Contribuição à Seguridade Social e INSS é um tributo, mas é uma contribuição. A taxa e a contribuição é como se eu fizesse um contrato com o Estado. Eu quero que o Estado faça tal coisa para mim e eu pago. Entenderam? Então, Estado, passa luz aí na minha rua que eu vou pagar. Estado, faz um fundo para que lá na frente eu possa me aposentar. Eu vou pagar. Imposto. Imposto você paga e o Estado faz o que quiser com o dinheiro. Por isso que é imposto. Eu sou o Estado, eu pego o seu dinheiro e eu vou fazer o que eu quiser com ele. Eu posso fazer rua, eu posso fazer escola, eu posso fazer o que eu quiser. Entenderam?
Por isso que é imposto. Imposto não tem vinculação. O dinheiro do imposto vai para o que o Estado quiser. Agora, como é que o Estado vai impor algo à igreja? Se impor, feriu a separação igreja-Estado. Feriu o princípio que eu estou falando para vocês desesperadamente desde ontem. Não interferência. A imunidade tributária existe para preservar o Estado laico. E todo país do mundo que é laico tem imunidade tributária. Isso não é uma jabuticaba. E também para preservar a liberdade religiosa. Por quê? Porque as organizações, a igreja tem autodeterminação, auto-organização. A igreja se organiza como ela quiser. Se ela tivesse que pagar imposto, ela não poderia se organizar como ela quiser. Quer ver? Vou mostrar. Eu, o pastor Avalci e o pastor Rodolfo vamos criar uma igreja. E na nossa igreja, o tesoureiro é uma vaca. É uma vaca. É uma vaca mesmo, a vaca do campo. E o nosso presidente é o burrinho do pastor Gedeão. Por quê? Porque um anjo disse para a gente, ele desceu do céu e disse, olha, essa vaca é sagrada, esse burro é sagrado e vocês prestam contas a ele. E é eles que mandam. Tá, mas como é que eu vou saber? Haverá sinais. Haverá sinais. Vocês estão rindo. Mas e se for assim? Na Índia, o hinduísmo, a vaca não é sagrada? O elemento religioso é isso, gente. É que para nós, eu vi o pastor Caeto falando hoje, e ele falou, né, da racionalidade da experiência, e eu concordo com ele, mas eu acho que ele vai concordar com o que eu vou falar agora, não sei se ele está aqui, mas a religião mais racional que existe é a cristã. A religião da racionalidade é o cristianismo. O cristianismo é a religião da racionalidade. Então, para nós, quando nós damos esses exemplos absurdos, a gente ri. Mas a religião, de maneira geral, tirando o cristianismo, tem muitos absurdos, gente. Se vocês forem estudar outras religiões, sob o ponto de vista da racionalidade. Então, para preservar a liberdade religiosa, como é que eu ia cobrar imposto de uma igreja que o burro é que manda? Entenderam? Como é que ia ser isso no estatuto? Entenderam? Então o estatuto pode ser feito de qualquer forma. Por quê? Porque é liberdade religiosa, eu não preciso pagar imposto, eu não preciso ter nenhum gatilho para que eu possa ser fiscalizado. Eu já criei igreja, gente, enquanto advogado, que o pastor da igreja, ele altera o estatuto sozinho. Ele é a última palavra, e ele altera. Sabe como é que altera o estatuto? Ele faz uma ata, ele assina, e essa ata eu levo para o cartório e registro. Quando eu fui registrar esse estatuto, o cartório, o quê? É igreja, livre determinação, pode fazer o que quiser. Ele diz que ele altera o estatuto sozinho, acabou. É isso. Para nós que somos congregacionais, né, o batista é congregacional por excelência, não é episcopal, é estranho. Essa igreja é uma igreja episcopal por excelência, mais que o Papa. Porque o Papa tem um cardealanato que ele tem que prestar contas. É isso, gente. Isso é liberdade religiosa. Vamos lá. Ensino religioso, eu já falei para vocês da importância do ensino religioso, casamento religioso também. Nós temos aí diversos tratados internacionais, não vai dar tempo. O tempo, ele está sempre pegando no meu pé. Então, tudo isso que eu falei está na DUDH, no artigo 16, artigo 18. Está no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Inclusive, o pacto, para ver que eu não sou louco, é só o jeito de andar. No artigo 4º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, que o Brasil é signatário, no artigo 4º diz que as liberdades dos artigos tais não podem ser suspensas nem temporariamente. E dentre esses artigos está a liberdade de crença.
Um pacto que a Argentina também é signatária. Está lá, absoluto. Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, está aqui o artigo 12 na íntegra. Essa lâmina vai ficar para vocês, tá? E aí a grande pergunta. E o tal discurso de ódio? A liberdade religiosa pode ou não pode ser limitada? O discurso de ódio limita ou não limita os nossos direitos? Eu posso falar que a homossexualidade é pecado, eu posso falar que um praticante de outra religião vai para o inferno, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se não vai ao Pai, vai para onde? Para o Hades. Eu posso falar isso ainda na igreja? Esse é o assunto da nossa última palestra. Não perca. Não perca. Não perca. Perguntas? Enquanto eles arrumam o microfone dela, ó, a última palestra que vai ser amanhã, o tom da minha animação vai ser de acordo com o número de livros que tiver lá ainda, hein? Então vamos comprar os livros lá para que eu esteja bem animado. Não, aí não tem liberdade, nós estamos no interna corporis. No interna corporis, meu amigo, um manda, o resto obedece, né, pastor? Quem não obedece, a porta da rua é... Deu aí? Sim. Sobre liberdade de crença, vamos pegar aquele velho exemplo que a gente tem sempre lá no direito constitucional, do caso das testemunhas de Jeová, que precisa de uma transfusão de sangue, e aí a gente tem aquela tanto direito à vida, quanto direito a... Aí não seria liberdade de crença, no caso. Seria o exercício, quero só ver se eu entendi certo, meio que deu uma revolucionada aqui na minha mente, digamos assim. Eu vou amanhã, eu vou falar sobre colisão de direitos fundamentais, tá? Esse exemplo é um exemplo muito bom. E o que eu vejo, tá? O direito do testemunho de Jeová, ele é o direito à liberdade de crença, porque é interno dele. O testemunho de Jeová, ele entende... Tá? Isso eu falo no livro, aquele Direito Religioso Grande. O testemunho de Jeová entende que, não sei se vocês sabem disso, mas que o pecado está no sangue das pessoas. Então, quando eu recebo sangue por transfusão de sangue, eu estou recebendo para os pecados. E eu não tenho como me arrepender, pedir perdão dos pecados do pastor Alvalcir, porque a responsabilidade é pessoal. Então, um monte de pecado do pastor Alvalcir, quando ele fizer a transfusão, quando ele passar o sangue dele para mim, na verdade não é um monte, né, pastor? É uma meia dúzia, mas vão vir para mim. Vão vir para mim, e eu não tenho como pedir perdão pelos pecados dele. Então, esse é o grande problema da transfusão de sangue. Então, nós estamos no ambiente do fórum interno. Então, é absoluto. Ah, mas é a vida. O que adianta eu viver uma vida inteira sem dignidade? Uma vida inteira sabendo que eu vou para o inferno. E para que existem as liberdades, se não para que eu tenha uma vida digna? Entendeu? Então as liberdades existem para que eu tenha uma vida digna. E neste particular eu não vou ter uma vida digna. Mas eu faço um sopesamento. O sopesamento é o seguinte: a pessoa tem que estar nas suas plenas capacidades intelectuais, para que ela possa externalizar isso. Porque a liberdade de crença ela é interna, e ela se processa quando eu externalizo isso, quando eu digo isso. Uma criança não pode dizer isso, porque uma criança não sabe. E uma pessoa que está vegetativa, ou que tem algum problema que ela não consegue expressar,
Bom, aí a minha opção vai ser pelo exercício. Ela não está conseguindo exercer. Então, se ela não está conseguindo exercer, eu vou ter que restringir. Entendi, obrigada. Bom, a tão badalada, o tão badalado discurso de ódio, que uma ala crescente brasileira tanto acusa aí, já tem algum embasamento para qualificar? Vai ser a aula de amanhã, né, pastor? Mas o que eu posso adiantar é que, assim, primeiro o Instituto, a gente fala só discurso de ódio, mas o Instituto é da vedação ao discurso de ódio. Ele é um instituto antigo, ele está previsto, inclusive, nesse Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no artigo 20, item 2, de 1966, então não é uma coisa nova, gente. Em 1966, as Nações Unidas resolveram, no artigo 20, item 2, que as pessoas não poderiam cometer discurso de ódio. Em 1976, 10 anos depois, nós temos uma decisão na Inglaterra, que é o caso Arrowsmith versus UK, que é um caso que demonstra muito exatamente o que é discurso de ódio e o que uma sociedade democrática tem que vedar. Esse é um landmark decision que demonstra claramente o que o direito veda, o que nós não podemos falar. 1976, pastor. O senhor estava matando bola no peito e cabeceando. Era um jovenzinho. Então já faz tempo isso. Agora esse negócio chegou no Brasil assim de uma forma que... Porque são ondas, né, gente? Então nós temos que estar preparados. Discurso de ódio existe. A vedação ao discurso de ódio é importante. Mas não é qualquer coisa. Se alguém descaradamente mentindo, dizer que eu sou feio, eu posso ficar magoado, posso ficar bravo, posso ficar chateado, mas não é discurso de ódio. Claro que é uma mentira deslavada, já diria minha mãe, né? E minha esposa, e eu acho que meus filhos, e só também. Mas é isso, gente. Então, falar alguma coisa que desagrade outra pessoa não é odioso. O que é odioso? Veremos amanhã. Doutor, falando sobre, acho que foi ano retrasado, setembro, por ali, foi assinado entre alguns pastores algo sobre uma nova religião, enfim, uma assinatura que teve lá, eu agora me fugiu o nome disso, mas eu vi a notícia. Como isso pode afetar a nossa liberdade religiosa hoje? Mas explica mais, foi assinado um documento, explica mais assim. Alguém sabe? Não me lembro desse caso. Eu não consigo me lembrar agora, mas foi um conjunto de pastores. Tá, mas o que eles assinaram? E eles, para o início de uma religião única, para a unificação das religiões. Ah, sim. O nome disso é ecumenismo, né? Isso também é antigo. Gente, eu não vejo problema nenhum nisso. Se tiver pastores e padres e líderes que queiram criar uma religião única, deixa eles criarem. Eles vão conseguir? Não. Porque a verdade prevalece. Entendeu? Então, eu não vejo problemas quando um grupo de pessoas quer criar uma religião, quando alguém fala em criar uma religião única. Isso não é problema. Aos males da liberdade, dê liberdade, deixa criar. Na verdade, o que vai acontecer? Nada. Porque nós sabemos o fim da história. Eu já li o livro de Apocalipse. Né, pastor Cabreiro? Nós já lemos, ele está aqui, nós já lemos o livro de Apocalipse. Então nós conhecemos o fim da história. Deixa eles assinarem o documento. Isso para mim é um problema, Karen, quando líderes políticos fazem isso. Aí é um problema. Porque daí pode ter imposição, pode ter violação. Ou quando essas pessoas assinam o documento e querem impor isso a nós. Aí é um problema. Mas se não tiver imposição... Porque quando querem impor, o que acontece? Discurso de ódio. A gente está preocupado com o discurso de ódio, mas na verdade o discurso de ódio nos protege.
Porque muitas vezes fazem discurso de ódio contra a gente fica quieto. Mais alguém? Eu acho que o último daí, né, doutor? Pastor, a questão da lei, daquela lei, daquele artigo sobre a isenção de tributos sobre a religião ou as igrejas. O senhor viu muito em o sistema político taxar uma carga tributária para as igrejas, por questão de dízimos. Não, de repente, mudar essa lei ou criar uma outra lei para trazer essa carga tributária, a possibilidade ou não? Olha, bom, primeiro, existe 2 institutos aí que a gente fala no direito religioso, questões práticas e teóricas, que são muito diferentes, isenção e imunidade, tá? Imunidade é uma coisa, isenção é outra totalmente diferente. A isenção é aquele instituto que, porque o Estado é benevolente, porque o Estado é simpático com a religião, ele isenta um tributo. Como, por exemplo, a contribuição à cota patronal. Tá? A igreja, digamos que a igreja tenha 10 pastores, paga prebenda para esses pastores. Pela lei, a igreja deveria pagar cota patronal, deveria pagar contribuição à Seguridade Social em 20% da prebenda dos pastores. Então, se digamos que a despesa com pastores de uma igreja é R$20.000, pela lei, a igreja deveria pagar R$4.000 de contribuição à Seguridade Social. Não é imune, porque é contribuição à Seguridade Social, não é imposto. Só que o FHC, num arrombo de bondade, no final de 2000, publicou uma lei que criou o parágrafo 13º, no artigo 20 da Lei 8.2.12, criando a isenção a essa contribuição. E desde lá a igreja não paga essa contribuição, que é apelidada de cota patronal, porque ela é isenta. A qualquer momento ela pode ser revogada. Por quê? Porque é uma isenção, é uma benevolência, é uma simpatia. Eu sou simpático com alguém, mas eu posso deixar de ser. A imunidade não é uma simpatia. A imunidade é uma imposição constitucional. O Estado é obrigado a não cobrar imposto das igrejas. Melhor, muito melhor, ao Estado é vedado. É usada a mesma expressão no artigo 150. É vedado instituir impostos sobre igrejas. A única forma de retirar a imunidade tributária do Estado constitucional brasileiro é com golpe civil ou militar que simplesmente rasgue a Constituição e se faça outra. Porque não tem nem como emendar, porque o artigo 60, parágrafo 1º, incisos 1º a 4º, deixa bem claro que esta imunidade tributária é uma garantia constitucional que é inabolível. Não pode ser proposta de emenda constitucional. Como diria o falecido padre Quevedo, não existe a possibilidade de perdermos a imunidade. A não ser que tenha um golpe, que tenha uma revolução e que façam outra Constituição.